Olá, agora estamos de volta, eu sou Fernanda Lima, nós estamos com a nossa querida Geórgia e o Igor fazendo mais um Evangelho Online com o tema: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? A eutanásia que nós conhecemos é um tema bastante palpitante, que traz aí muitas dúvidas e muita energia na discussão. Então aproveite esses momentos para compartilhar nas redes sociais, chame seus amigos, seus familiares para participar junto conosco na rede Amigo Espírita, Canal 5. E agora nós vamos nos preparar para a prece de continuidade dos nossos trabalhos. Vocês que já estiveram assistindo mensagens, músicas, nós já passamos as notícias, né? Então vamos agora entrar propriamente dito no estudo, mas antes nós vamos fazer a nossa harmonização. Então procure se sentar de forma confortável, mentalizar o Mestre Jesus e vamos pedir para a nossa irmã Geórgia fazer a prece agora. Graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor, porque Ele mesmo nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele se faria presente. Nós agradecemos ao Pai mais esta oportunidade de orar, bendizer o seu nome, louvar e agradecer pelas maravilhosas obras, pelas bênçãos materiais e espirituais que recebemos de vossas mãos misericordiosas todos os dias, a todo momento, pela sua providência, que nada nos deixa faltar. Agradecer pela nossa fé, pela nossa religião, a religião de cada um. Agradecer a assistência da espiritualidade, dos nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais a todo momento. E rogar a assistência destes mesmos amigos e irmãos, não somente para este momento, para estes trabalhos de hoje à noite, mas também para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, e que essa assistência possa perdurar por todos os dias, por toda a nossa experiência terrena, e assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você pode abrir aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Vamos agora para o nosso primeiro slide. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então, Igor, a pergunta, né, que termina esse slide é bem interessante. A ciência não se terá enganado nunca nessas previsões de que a pessoa realmente está à beira da morte e ter prejudicado uma pessoa? Como você bem colocou, né, Fernanda, no início, na apresentação do tema de hoje, é um tema bastante palpitante, um tema bastante discutido e muitas ideias divergentes vêm surgindo acerca dele. Quando você pergunta aí, a ciência não terá enganado nunca em suas previsões? É claro que sim. Os cientistas nada mais são do que homens. Homens, em sua natureza, falhos. Né? Nós não temos a governança do universo a ponto de sabermos tudo e como acontecerá. E se nós pararmos para pensar acerca da eutanásia, nós podemos pensar da seguinte forma: doenças que até então não tinham cura,
hoje a gente apresenta um tratamento favorável e muitas delas já conseguimos curar. Muito interessante. A gente tem o caso do AIDS, né? Que até 10 anos atrás, muitas e muitas pessoas suicidaram ao ter o diagnóstico da AIDS. Realmente. E a gente viu, no final do ano passado, o primeiro bebê a ser curado da AIDS. Nossa! Então, incrível! A ciência poderia dizer que aquela criança não teria expectativa, que a sua vida seria pragueada. E aí? E agora? E se a mãe tivesse abortado o filho? Então, nos resta a fé e a esperança de dias melhores, que com certeza virão. Interessante. Né, Georgia? Aqui ele traz o trecho. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas. Quer dizer, quando a vida dá um choque numa pessoa e é uma oportunidade da pessoa mudar de ideia, mudar de conduta, não é isso? Eu acho que vai muito da mentalidade, né? Da ideia preconcebida que a gente tem, e muitas vezes a gente tem um preconceito, vamos dizer assim, com relação às ideias preconcebidas, mas elas não existem somente para nos prejudicar. Então, quando nós temos uma opinião pré-formulada acerca de algo, isso também pode nos auxiliar. Que me faz lembrar uma outra passagem do Evangelho que fala do bem sofrer e do mal sofrer. Exatamente. Então, justamente, quando você atravessa os reveses da vida, seja através de uma enfermidade, seja através de a perda de um ente querido, o que for, mas se você atravessa aquele revés e você tem consciência de que você precisa atravessar aquilo, porque tudo acontece com um propósito maior, e este propósito maior é do seu aprendizado. Exato. Então você pode realmente até se deixar conduzir até o fundo do fosso, e depois de lá sair, inclusive exemplificando aos demais com aquela sua experiência, que eu acho mais importante, é mostrar aos demais o quanto você cresceu, o quanto você pôde se melhorar espiritualmente, moralmente, a partir daquela experiência, que para muitos podia ser a priori negativa, mas não, muitas vezes é realmente positiva. A gente vê nas situações de EQM, experiência de quase morte, que as pessoas realmente já chegaram no fundo do fosso, vamos dizer assim. E aí, quando elas retornam, elas vêm cheias de informações, cheias de vivências, cheias de questões tão importantes para trazer para toda a humanidade. Exatamente. Não é? Que inclusive são objeto de estudo por tanto tempo. Isso é muito importante. É interessante e ainda, estudar. Eu queria só fazer um comentário breve a respeito dessa questão dos erros da ciência. Claro, claro. É que a gente vê que realmente a ciência também apresenta suas falhas, porque, como bem disse Igor, né, somos nós os homens que manejamos a ciência, muito embora a gente saiba como espíritas que quase tudo vem de lá para cá, né? Aquilo que nos é revelado através da ciência já nos é revelado porque houve permissão. Mas, por exemplo, nos primórdios, quando os homens eram dados como mortos, aí depois se descobria que na verdade eles estavam em estado catatônico. Hoje a ciência evoluiu e determinou que somente depois de 72 horas que você, ou de um período até menor, você é mais horas suficientes para que você realmente diga, não, houve falência, realmente está morto. Então isso quer dizer que o erro pode acontecer em quaisquer aspectos. Mas a ciência está trabalhando, né, através das pesquisas médicas, justamente para minimizar esses erros. É importante que né, da mesma forma que nós acompanhamos nas religiões a evolução espiritual, nós também acompanhamos na ciência a evolução das técnicas, né? Aí com novos remédios, novos equipamentos, novos diagnósticos, bastante interessante. Vamos dar continuidade com o próximo slide. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida
e a saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se, recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e que tantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Jorge, é interessantíssimo, né? Quer dizer, às vezes um segundo, uma reflexão pode mudar o destino de um espírito. Quando eu estava vendo o trecho do Evangelho que trata desse assunto de hoje, e os slides também, eu me recordei de algumas passagens de alguns livros de André Luiz, certo, que falam justamente dessa questão. Então ele fala de inúmeras coisas, por exemplo, a questão da moratória, né? Um acréscimo de tempo concedido naquela encarnação, para que você tenha a oportunidade de se melhorar. Eu me lembro de eu acho que é em Sexo e Destino, eu não vou assim, aproveitem para pesquisar, tá em casa. Não tenho certeza, mas uma das personagens, ela sofre um acidente gravíssimo e fica entre a vida e a morte. Certo. Mas e aí, ela, ali, entre a vida e a morte, naquele estado de semi-inconsciência, no hospital, ela começa a conhecer a doutrina espírita. E aí também ela recebe a assistência da espiritualidade amiga. Então, como ela está um pouco desprendida das necessidades carnais, vamos dizer assim, das necessidades imediatas do dia a dia, o que acontece? Ela fica um pouco mais espiritualizada, então o seu espírito se abre justamente para que ele tenha essas luzes, essas reflexões, para que ela, mesmo que ela venha a desencarnar, ela já chega na espiritualidade, no outro plano, com uma outra consciência, com uma outra postura, com outro comportamento. Isso também é importantíssimo de se pensar. Não só em você se salvar, como se diz, em você se curar, em você continuar vivo, porque nós precisamos começar a pensar que do outro lado nós também estaremos vivos. E que o ideal é que estejamos bem. Então aí, quando você, espírito, tem essa oportunidade, nos últimos instantes de agonia, ou como queira se chamar, é importante também para essa passagem, para essa vida lá. Exatamente. Interessante, Igor. Tanto é importante para o espírito, como a nossa irmã falou, mas como para os familiares também, né? Esse contato com a lucidez, às vezes... aquelas últimas palavras carregadas de tanta emoção, né? Isso é muito importante para a família e o espírito. Com certeza, nós sabemos que as provações que acontecem em nossa existência não são provações individuais, né? Muitas delas não são provações individuais. O sofrimento de um ente querido engloba toda a família, todos os entes que estão ali ao seu lado. Exatamente. As sensações, as dificuldades, as angústias vêm a mexer com todo mundo. E nós sabemos que nada na nossa vida é regido pelo acaso. Se nos foi dada a oportunidade da dificuldade, é porque era merecido e ainda mais era necessário que passássemos por aquela dificuldade para depurarmos o nosso espírito. Exatamente. Nós sabemos disso. E se aquele tempo que nós tínhamos que passar acamados, desacordados, em leitos de UTI, em sofrimento angustiante, nós sabemos que aquilo dali nada mais é do que o quitar das nossas falhas, não é isso? Exatamente. E ainda mais, nós sabemos que as últimas horas do espírito encarnado é a preparação do desencarne. Sabemos que essas horas são de extrema importância na receptividade do espírito no mundo espiritual. São decisivas. Se a gente vem a ceifar esse laço, a gente vai acabar tornando dificultoso esse desenlace.
e muitas vezes prejudicando a consciência do espírito da sua real situação. Entendo. E aí também, muitas vezes, dificultando os próprios familiares de acostumarem-se com aquela situação. Uhum. Até porque, por mais que sejamos elucidados pela doutrina espírita, estando nós encarnados em um mundo de expiações e provas, nos é lícito sofrermos com o desencarne de pessoas queridas. Pois é. Então, essa passagem, por mais penosa que seja, é um preparo para todo mundo. Exatamente. E eu estive lendo um autor americano, Mark Baker, e ele tem uma história muito bonita, porque o pai dele, ele teve um conflito com o pai dele o tempo todo, a vida toda eles tiveram um conflito e não conseguiam dialogar. E aí, quando o pai dele foi diagnosticado com câncer, então ele disse, não, peraí, né, meu pai está com câncer, eu vou ter que tomar uma atitude. Então, quando o pai dele realmente já estava, quer dizer que o médico mandou de volta para casa, porque disse, olha, nós não temos mais o que fazer pelo seu pai, ele tem que voltar para casa para passar as últimas horas. Ele tomou a dianteira e foi conversar com o pai dele, e ele conta num dos livros dele, o Mark Baker, que foram as 4 horas mais emocionantes da vida dele, em que ele conversou tudo com o pai dele de uma forma assim muito natural. Ele nunca esperou dialogar com o pai dele com tanta emoção, e o pai dele dizendo que o amava, pedindo perdão por ter sido tão duro, o filho também pedindo perdão, e de forma que dias depois o Senhor veio a desencarnar, e o Mark Baker guarda na memória essas 4 horas maravilhosas em que ele esteve com o pai dele 100%. Então é muito importante realmente, quando existem essas oportunidades de lucidez das pessoas doentes, a gente trabalhar essas horas com a melhor qualidade possível, sempre trazendo uma conversa edificante, cantando uma música de uma mensagem edificante, juntando toda a família para fazer uma oração, para que esses últimos suspiros sejam rodeados de muito amor, muita vibração positiva. Vamos aqui agora com a interação da nossa querida Maria Oliveira, quando ela diz: vida é sempre vida, e a esperança é o que nos move sempre. Com certeza, né, gente? Verdade. A esperança está sempre no nosso coração, sendo esse combustível que nos leva. Vamos agora para o nosso próximo slide. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, realmente, Igor, o São Luís, ele termina de uma forma bastante importante, né? A gente tem que aproveitar cada segundo. Com certeza, temos que aproveitar cada segundo. Até porque, Fernanda, a gente tem que imaginar da seguinte forma. Nós temos duas formas de encarnar, né? Ou a gente encarna em missão, ou a gente encarna em expiação. É assim? Complicado, E essa última é a maior parte dos casos. E se nós encarnamos em expiação, quer dizer que nós precisamos quitar débitos que nós adquirimos nessa existência e em existências pretéritas. E esses débitos precisam ser quitados de uma forma ou de outra. E nós só evoluímos esses débitos, só quitamos esses débitos pelo amor ou pela dor. Muitas vezes o amor, sendo o caminho mais fácil, mais reto, mais curto, muitas vezes é o mais dificultoso pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Exatamente. Não é isso?
nós não conseguimos muitas vezes perdoar o nosso inimigo, o nosso agressor, e aquilo vai nos corroendo por dentro e vamos estimulando ainda mais aquele sofrimento. E aí vem o quitar pela dor. Muitas e muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre nós pedimos para passar pelo sofrimento. Exatamente. Nós somos realmente conscientes de que o sofrimento é uma consequência de atos impensados, né? Cometidos agora ou no passado. E esses atos vão ser quitados, como eu estava dizendo, pelas ações dificultosas, pelo sofrimento nosso e daqueles que nós amamos. E esse sofrimento dos últimos instantes nada mais é do que o fechamento da dívida. Nós sabemos que nós não temos a menor condição de quitar todos os nossos débitos em uma única existência. Não dá não. Não podemos evoluir a passos tão largos. Em uma existência nós aprendemos a respeitar, em outra aprendemos a perdoar, em outra aprendemos a ser indulgentes. Exatamente. Em outra somos menos avarentos, menos invejosos. E aí, paulatinamente, nós vamos aprendendo. Exatamente. E assim também vai ser com o nosso sofrimento. Ele vai reduzindo paulatinamente, deixando de existir e dando espaço ao amor e à razão. Graças a Deus, se Deus quiser. Ô Georgia, essa questão do materialismo, né? O São Luís, ele começa logo dizendo: o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Qual seria o impacto do materialismo nessas questões de doença, de morte, né? Essa falta de amparo? Fernanda, na verdade nós sabemos que, inclusive, a advertência também dos nossos irmãos em Cristo, de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Então, na verdade, quando se diz que o materialista é inapto a compreender essas coisas, é realmente como a gente deve enxergá-los, né? Eles são inábeis, são nossos irmãos em Cristo, necessitam ser esclarecidos. Nós devemos ter por eles um carinho, antes de mais nada, e um respeito enorme, em razão da sua condição de seres em processo de evolução, assim como nós também, e que à frente deles nós estamos apenas porque tivemos a graça de conhecer de antemão a doutrina espírita, ou nascendo num lar espírita, ou tendo conhecido em qualquer etapa da vida, mas enfim. Então, o materialista, a meu ver, ele teria como que um álibi, né? Que é justamente a ignorância, que não o exime, é claro, dele procurar se melhorar, dele procurar ter o acesso a essas informações, dele se abrir, né? Para ouvir outras verdades e discutir estas verdades, porque a maior mazela não é a ignorância, mas é você se fechar diante daquela verdade que você acredita seja verdade absoluta e se quer ouvir ou ponderar a respeito de outras. Exato. Né? Então, eu acho que nós devemos também, como espíritas, pensar na situação dos espíritas que ainda não tem, talvez, um cabedal de informações ou de instrução, como espíritas, para solidamente opinar a respeito dessas questões, não só a eutanásia, mas a questão do aborto, não é? Exatamente. Enfim, tantas questões que a gente vê igualmente polêmicas, mas eu ficaria mais preocupada e chamaria mais atenção para o meio termo, né? Nós que ou nos dizemos espíritas e ainda não temos esse conhecimento, né? E aí, por que não temos? Porque nos envolvemos excessivamente com as coisas da matéria, porque temos preguiça de sentar e estudar, porque achamos que outras questões são mais importantes do que o estudo e a dedicação à doutrina espírita. Exato. E nós, ainda participantes de outras religiões, que conhecemos a moral cristã, conhecemos um pouco ou muito mesmo do Evangelho do Cristo, mas nos apegamos às coisas da matéria. Então, quantos de nós, professando qualquer religião que seja, por exemplo, na hora que enxergamos alguém em excessivo sofrimento, pensamos: oh meu Deus,
Por que Deus não o leva logo? Por que ele sofre tanto, se é tão bom, se nunca fez mal a ninguém, se nunca ofendeu sequer uma mosca? Quer dizer, a gente se perde nessas lamentações, nessas murmurações, né? Nessas muitas vezes blasfêmias, e se esquece de pensar tanto na vida futura, né? Que realmente não acaba com a morte, porque muitos enveredam pela eutanásia, pela defesa do suicídio, talvez, porque dizem, morreu, acabou, pronto, o sofrimento vai se findar, e realmente não se finda, né? É apenas adiado e se transmuda para uma outra feição na outra vida, que é a vida verdadeira, que é a vida do espírito, porque é eterna. E ainda muitos de nós acham que tem o direito, vamos dizer assim, por amor até, por amor muitas vezes, de minimizar, de minorar aquele sofrimento, que é apenas físico, quando na verdade o sofrimento que vai atingir muito mais essa criatura é o sofrimento moral, é o sofrimento do seu único e verdadeiro juiz, que é a sua consciência, que vai apitar, não é nem acusá-lo, mas ela vai sinalizar, olha, você errou, olha, não era para ter sido assim, foi um equívoco, você na verdade recebeu a oportunidade de evoluir, de se aprimorar através daquela experiência sofrida, dolorosa, certo, mas era uma oportunidade e infelizmente você não soube bem aproveitar. Acontece. Então eu penso também nesse meio termo, sabe? Certo. Da gente permanecer nesses equívocos assim e talvez não só entender dessa forma, mas muitas vezes levantar bandeiras. Não é? Levantar bandeiras, porque eu até posso ter opiniões formadas sobre quaisquer questões, mas quando eu levanto bandeiras e quando eu sou uma pessoa que se faz ouvir, por exemplo, um professor, um pai e mãe de família, alguém que não sei, um pregador, exatamente, um líder evangélico no sentido de professar uma religião, certo, um líder espiritual, o que seja, mas alguém que se faz ouvir e ele se expressa de uma forma equivocada e defende determinadas questões como suicídios coletivos, essas questões, não é? Então, o compromisso dessa pessoa, não é? O endividamento dessa criatura, certo, a responsabilidade que ela traz para si, não só de ter se expressado mal e ter levado muitos para o equívoco, mas também de não ter se expressado quando deveria, certo, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por timidez, ou por egoísmo, ou o que seja, e ter deixado de talvez conscientizar várias pessoas a respeito daquilo que ela acredita. Interessante. E isso também é muito importante. Exatamente. Então, queridos irmãos, nós gostaríamos de ir já encerrando o nosso estudo, informando que a Federação Espírita Brasileira tem a campanha contra a eutanásia e também contra o aborto, bem como a campanha pela evangelização infanto-juvenil, porque nós já vamos educando as crianças e jovens para que estejam preparados nesses momentos de testemunho, como se diz, né? Para que saibam se conduzir diante dessas situações. Então, o estudo de hoje nos mostrou que realmente esses últimos momentos que nós temos, esses últimos suspiros, são importantes na vida do espírito, é muito importante. E quando ele é bem vivido, é muito importante também, porque existem famílias e famílias, existem casos e casos, né? Então, numa família, possa ser que esses últimos momentos sejam extremamente bem aproveitados e seja realmente uma partilha de amor. Mas infelizmente nós temos outros casos de família em que a pessoa morre isolado, sozinho, devido à desunião familiar. Mas de toda forma, esses últimos momentos são importantes para o espírito, porque cada segundo é de aprendizado. Então nós vamos agora para os nossos abraços. Gostaríamos de abraçar carinhosamente todos os trabalhadores da Federação Espírita Paraibana, todos os departamentos, todas as pessoas, desde a evangelização até a mediúnica, os palestrantes, que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, a nossa querida Maria Oliveira, que esteve dialogando conosco aqui no chat da Rede Amigo Espírita, e os demais internautas que não interagem conosco, mas estão nos acompanhando, estão aí
na mente já, tecendo suas opiniões, suas conclusões, seus pensamentos, lembrando de casos que aconteceu na família ou que viu na família das outras pessoas, tá? Então, para todos vocês, um super grande abraço, vibração positiva. Vamos agora ver a questão do tema para o próximo evangelho. Então, o próximo evangelho é o evangelho jovem, que tem tema livre, quem escolhe é você. Você acessa www.facebook.com/FESPB e vai ter uma enquete aberta. Você vai poder tanto votar num que já está lá, como digitar a sua opinião, seu tema que você vai querer discutir junto com a juventude que vai estar conosco na próxima sexta-feira. Então, como nós sempre dizemos, o nosso Evangelho Online é democrático, quem escolhe o tema é você. Então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos vocês estarem aqui conosco, continuem compartilhando, divulgando nas redes sociais esse nosso Evangelho Online, o horário, o link do canal 5 da Rede Amigo Espírita, para que possamos estar todos juntinhos, tá? Foi um prazer estar com vocês e agora vamos já nos encaminhando para o final dos nossos trabalhos com a prece de encerramento que será feita pelo nosso irmão Igor. Senhor, somos gratos pela oportunidade do trabalho desta noite, onde aprendemos mais um pouco dos vossos ensinamentos, onde podemos burilar os nossos corações e melhorar os nossos sentimentos. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades e por todas as provações que estiveste ao nosso lado. Obrigado por nos intuir a paz, o amor e a concórdia em todos os dias de nossa vida. Perdoa-nos, Pai, por todas as faltas cometidas e nos auxilia a perdoar a todos aqueles que nos persigam em todos os dias de nossa vida. Fica sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, um grande beijo, valeu. Até a próxima sexta.